na capital. Linha de Frente, com Ana Paula Favalli e Fábio Batista. De volta no nosso Linha de Frente com o oferecimento da PEC, o apoio cultural é da Ibrachina. Você participa com a gente, dá tempo ainda. 983345777 é o nosso WhatsApp, porque você sabe que o mundo ouve a capital. Thomas, nós vamos ficar com o nosso queridinho Dr. Rovai, que ele já está aqui, mas você infelizmente vai ter que sair mais cedo hoje, né? É isso mesmo, Ana. Quero deixar um abraço aqui pro professor Rovai. Um abraço para você, Fábio. Um beijão para você, Ana Paula. Beijo. E semana que vem estaremos juntos novamente. Um beijo na minha querida amiga Ana. Um beijo nas crianças, no Arthurzinho, no Leozinho, na Sofia. Beijo na família toda. Beijo no Henrique, na namorada que tá durando, né? A Carla. A Carla. Um beijo pra todo mundo. Então, Thomas, bom trabalho pra você. Bom final de semana, bom final de feriado. Sábado que vem estaremos aqui ao vivo. Ok. Beijo, Thomas. Excelente sábado pra você. Né, Pandinha? Mas a gente continua com ele, porque ele já está aqui com seus belos olhos azuis. É o nosso querido professor Rovai, o queridinho do consumidor. Você passou bem de semana? Tudo bem, Ana Paula, um prazer estar aqui com vocês de novo. Tudo bem, Fábio? Como Tudo é que você bem, tá? tudo ótimo. E você que foi muito requisitado aí durante a semana, tão requisitado que é como eu te falei, nós vamos dar sequência naquela pauta que fala aí sobre os serviços bancários e financeiros. Que Vamos tanto lá. tiram o nosso sono. É verdade. E como tiram? Professor Rovai, conta pra gente. Conta corrente inativa, ela pode sofrer cobrança de tarifas? Olha, em tese não deveria receber nenhuma espécie de cobrança. Agora, efetivamente, muitas vezes acaba por ocorrer o que cabe ao cidadão buscar a agência bancária em qual havia conta corrente para tentar explicar que ela não está mais ativa e, portanto, que sejam estornados aqueles valores. Certo. E o consumidor, ele é obrigado a contratar serviço de seguro contra perda e roubo do cartão de crédito? Não é obrigado. Geralmente se coloca como de bom tom que se tenha um seguro para uma eventualidade. Agora, ele não está atrelado, não é uma obrigatoriedade, em hipótese alguma. E quando o assunto é título de capitalização, é igual à poupança? E quais são os direitos do consumidor que adere ao título de capitalização? Bom, são conceitos diferentes, Fábio. Na verdade, a poupança é uma forma de se ter uma possibilidade de se guardar dinheiro com determinada remuneração, com um conceito muito interessante. É o poder público que toma esse dinheiro emprestado do cidadão. É uma forma, portanto, de poupança. Países desenvolvidos adotam a poupança em outras atividades, como, por exemplo, o mercado acionário e por assim vai. A capitalização é uma outra estrutura, é uma forma não de poupança, mas de investimento e, portanto, são conceitos diferentes. Tá certo, professor. E assim fica respondida a pergunta da Edna, lá da Vila Curuçá, Ana Paula. Exatamente. E qual é a diferença entre leasing e financiamento? O leasing é um aluguel específico de um bem imóvel, enquanto que o financiamento é a tomada de um empréstimo para pagar um produto que vai se tornar proprietário, que o indivíduo vai se tornar proprietário. Por exemplo, o leasing pode ser operacional, o leasing pode ser de um veículo, o leasing pode ser de um avião, de um barco, enfim, é um aluguel remunerado onde a pessoa utiliza aquele bem com a possibilidade de renovar esse leasing, ou seja, aspas, comprar depois de um determinado período um produto igual, sendo que não se identifica com o financiamento. O financiamento é a tomada de um empréstimo para a compra de um determinado produto X, Y ou Z. E qual para o consumidor, qual que é mais vantajoso? O leasing Olha, ou o financiamento? normalmente o leasing é muito mais factível para as empresas, para as pessoas jurídicas, enquanto que para o cidadão comum é de melhor tom que se adquira um financiamento precisando para uma determinada eventualidade, a compra de um bem, enfim. Existem várias linhas de créditos específicos para o financiamento dos cidadãos. O leasing, inclusive, Ana Paula, que me lembra muito, professor Rovai, a época do governo Lula, porque eu tive diversos amigos nas periferias de São Paulo aí que conseguiram comprar carro com esse programa do leasing, que foi um programa que cresceu muito durante a época desse governo. Houve um período bem interessante também, Fábio,
quando o leasing era para comprar geralmente automóveis, se tornou mais comum, mas ele estava atrelado no final dos anos 90 ao câmbio, à moeda estrangeira. Ou seja, aí, juros lá em cima. E aí, quando houve uma mudança de paradigma cambial, ou seja, uma desvalorização do real, houve um acréscimo da parcela assim de uma maneira muito agigantada. Então foi um período marcado, final dos anos 80, nas operações de leasing para veículos móveis, veículos automotivos, para bens móveis, que foram colocados num problema muito sério no sentido de um aumento das parcelas estratosfericamente. Então, hoje, me parece que existem linhas de crédito na condição de financiamentos que se coadunam melhor ao cidadão. Então é por isso que a galera que fez leasing lá atrás, Ana Paula, é por isso que essa galera conseguiu pagar, depois vender o carro e seguir em frente? É por isso? Ocorreram na ocasião, no final dos anos 90, várias ações judiciais ajuizadas para tentar um equilíbrio entre o valor da moeda, ou aquilo que tinha sido atrelado, e a mudança cambial. E aí o Poder Judiciário se manifestou no sentido de equacionar com um valor, segundo o entendimento, mais justo para aquele momento histórico. Então, o que acontece muitas vezes, o financiamento tradicional não é vinculado, não é atrelado a moedas estrangeiras, por exemplo, como no caso, naquela ocasião, dos leasing operacionais. Tá certo, Ana Paula? Agora, se eu tenho um financiamento e eu quero antecipar as parcelas, eu tenho desconto? Em tese, sim, tudo vai dizer respeito daquilo que foi contratado. Veja, Ana Paula, eu não me canso em dizer, toda relação consumerista é pautada por aquilo que foi contratado anteriormente, a transparência nas relações. Desde que haja um escancaramento nos conceitos, nas propostas, não há problema nenhum. Via de regra, há essa condição, já que você antecipa os valores, você tem que ter, portanto, uma quitação. Tá certo. Tá certo, professor. Agora, Ana Paula, saindo do leasing e entrando no empréstimo, pergunta da Dona Antônia, lá do... Esqueci o bairro da Dona Antônia. Pera lá, vou lembrar aqui. A idade. É Patriarca, Zona Leste, a Idade. região lá do Patriarca. Dona Antônia. Dona Antônia quer saber como é que é a idade, Ana Paula. E tá ficando loiro, né? Porque eu falei já faz uns 2 minutos agora que eles estão. Como é que funciona o empréstimo consignado? Empréstimo consignado é aquele que faz diretamente atrelado ao holerite. Então, automaticamente, conforme o pagamento tem que se dar, aquilo se faz um desconto imediato no pagamento via holerite. O empréstimo consignado, ele dá uma garantia a quem empresta de que vai receber. E, por outro lado, as pessoas às vezes não têm condições de ter uma garantia suficiente para apresentar em outras instituições de crédito, e aquelas que apresentam o empréstimo consignado acabam por ter uma garantia e uma facilidade via de consequência. E as taxas de juros desse tipo de empréstimo, elas são determinadas por lei ou pode haver variação? Pode haver alguma variação, você não pode ter uma cobrança que seja exagerada, porque isso caracteriza usura e, portanto, não se pretende que haja uma espécie de agiotagem nesse mercado. Então, o que se quer é que haja um equilíbrio, que o dinheiro seja fornecido para que ele possa ser utilizado e, enfim, entre na cadeia produtiva, mas também não onere o cidadão em demasia. Falando em onerar, Ana Paula, muita gente reclama que na hora de fazer um empréstimo, né, de pedir lá um dinheirinho no banco, das taxas de custo efetivo que são cobrados nessas operações de crédito. O que é isso? Tem que pagar? Olha, depende. Se foi contratado taxas específicas, sim. Se não foi contratado, a instituição financeira não pode apresentar valores indevidamente. Fábio, sempre leve em conta a transparência, a comunicação, a publicidade daquilo que é acordado entre as partes. Tudo depende do que foi acordado. E, por óbvio, não pode haver, no meio da relação, um desajuste, um desequilíbrio inadequado. Por isso que é importante ler o contrato, né? Absolutamente ler o contrato, verificar se aquilo que foi ofertado condiz com o que consta no conteúdo do contrato como elemento essencial. Ana Paula? E o que é e como funciona o empréstimo pessoal? O empréstimo pessoal, ele é tratado de acordo com as necessidades do cidadão, geralmente em entidades específicas de crédito, que
colocam determinadas necessidades de apresentação de garantias específicas. Nesse caso, algumas pessoas não têm mais garantias, têm o nome já com algumas restrições, então o empréstimo pessoal acaba através de algumas casas de financiamento, algumas casas de crédito sendo concedidos mediante taxas um pouco mais altas. Tá, a gente recebeu uma pergunta aqui do seu Luiz Antônio, que mora na Penha. Ele quer saber se é possível pegar mais de um empréstimo consignado. Olha, em tese, você teria condições desde que seu salário fosse suficiente para arcar com as despesas. Mas ocorre que algumas vezes isso não é possível. O valor efetivamente acaba sendo superior ao montante que você recebe a título de salário. E nós recebemos uma pergunta também da dona Luzia, que mora lá em Sapopemba, tudo Zona Leste, né? Zona Pessoal, todo Leste, mundo participando sempre no com a ar. gente. Ela diz que não está conseguindo, o filho dela, né? Não está conseguindo pagar a parcela do leasing, as parcelas do leasing. Ela quer saber se pode devolver o veículo e se devolvendo, na devolução, se quita a dívida. Olha, depende do valor do resíduo. Precisa verificar o contrato, cada caso é um caso, precisa verificar o resíduo especificamente e precisa conversar. Acho que o primeiro passo é conversar na agência bancária onde se fez a relação de leasing, tentar explicar a situação e verificar o melhor caminho. Eu acho que nas relações de consumo e nas relações negociais como um todo, o primeiro passo é o diálogo. E nesse ponto, Ana Paula, eu lembro de um momento muito importante que a gente está vivendo agora, que é em relação à medida provisória 881 do governo federal, uma medida provisória que trata da liberdade econômica, que dispõe de conceitos, de princípios jurídicos que são fenomenais para o desenvolvimento, são verdadeiros vetores de desenvolvimento do país e que merece aqui uma pauta específica para a gente falar sobre a MP 881, que eu vou adorar falar a respeito, deixando desde já um abraço para todos os ouvintes e principalmente para os que fizeram as ligações, o pessoal aí da Zona Leste, que eu tenho tanto apreço. Tá certo, Tá certo, olha. a nossa diretora já abriu um sorriso ali. Semana que vem, Ana Paula. Com certeza, a gente está de volta e a semana que vem, você, professor Rovai, vai falar a sua poesia, que hoje não vai dar tempo, mas ele disse que ele quer recitar. Passagem das Horas ou Se Eu Fosse um Padre? Um é de Fernando Pessoa e outro de Mário Quintana. Você escolhe. Tá bom. Você é muito inteligente, você escolhe. Um beijo, querido. Até sábado, o professor Rovai estará de volta com o nosso quadro Direito do Consumidor. Um beijo, bom final de semana. Muito obrigado, Ana Paula, muito obrigado. Fábio, muito obrigado. A PEC pelos convites. Nos vemos em breve. Com Seja certeza. muito bem-vindo. Bom Quero deixar final o de nosso semana. abraço, o nosso beijo para toda a equipe técnica da Rádio Capital, para a galera do Ligado no Matarazzo. Tá certo. Pandinha, você arrasa, você é demais. Obrigada. Você é show de bola. Tati, brigadão. Toda a equipe de comunicação da PEC. Hoje o Marcelo aqui com a gente, o Rafa, o Felipe, enfim, todo mundo. Bom final de semana pra você. Bom final de feriado, né, Fábio? A gente se encontra sábado que vem às 4h aqui na Rádio Capital. E o Linha de Frente, sempre com oferecimento da PEC e o apoio cultural da Ibrachai. Um beijo. Até sábado. Valeu! Tchau. Rádio Capital, programa Linha de Frente.